Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do templo que ele deveria construir como teste. E vamos procurar entender isso, que está relatado lá em 1 Crônicas, no capítulo 28. Salomão já tinha sido colocado como rei, se assentou no trono do pai. Davi estava no leito, no canto dele lá, já bem velho, mas acompanhando tudo. Lá pelas tantas, Davi entendeu a situação, Salomão já tinha se ambientado e Davi precisava fazer algo que ele sentiu como muito necessário. Convocou todos os líderes do povo. Eram talvez até perto de 10.000 líderes de todas as regiões do país que vieram para Jerusalém. Davi os havia convocado para aquela grande reunião, e o próprio Salomão também. E o Salomão estava ali, e os líderes todos também. Davi se dirigiu a eles e contou aquilo que estava no coração dele, que ele tinha proposto fazer para Deus um grande templo, magnífico, sublime, maior do que tudo, porque Deus merecia. Porém, Deus falou com ele que ele não haveria de edificar o templo. Porém, ele, Davi, era o escolhido de Deus para ser rei eternamente. Davi contou isso para o povo todo. De todos os povos, Deus escolheu Israel. Dentre todo Israel, Deus escolheu a minha tribo de Judá como a tribo principal. Não a tribo primogênita, mas a tribo principal. A primogênita continuou sendo Efraim. E a principal, aos olhos de Deus, a mais importante seria Judá. Dentre toda a tribo de Judá, escolheu o ramo da família dele, de Davi. E da casa do pai de Davi, Deus escolheu o próprio Davi, para que fosse rei eternamente, incondicionalmente. Nós entendemos esse eternamente da seguinte maneira: Davi morreu, mas está no seio de Abraão, com os salvos, e vai ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja. A qualquer momento toca a trombeta, Jesus desce nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois os vivos em Cristo serão transformados para o encontro do Senhor nos ares, e assim todos que são de Deus em todas as eras, que estiverem mortos ou vivos, estarão com o Senhor para sempre. Entre eles, Davi. Haverá uma série de eventos lá nos ares, a ceia das bodas do Cordeiro, também o tribunal de Cristo, e aqui na terra, a grande tribulação. Ao final desses 7 anos, Jesus descerá com poder e grande glória e será acompanhado de todos os exércitos do céu. E nós estaremos também, todos os que são do Senhor estarão com ele descendo para tomar posse da terra e estabelecer o reino de Deus na terra. E Davi virá com Jesus e será rei lá em Jerusalém. E assim, para sempre, Jesus será o rei e Davi será o príncipe sobre o povo de Israel. E entre os gentios, certamente Deus terá também aqueles, porque a bênção que nos toca, o galardão que nos toca é governarmos, reinarmos com Jesus os 1000 anos aqui na terra e depois continuarmos por toda a eternidade, quando virá a nova Jerusalém descendo do céu aqui para a terra. Nós estaremos com o Senhor para sempre. E o Senhor vai escolher aqueles que são líderes de 5 cidades, 10 cidades. Isso foi o que ele falou, aquele que vai governar. Davi vai governar sobre Israel. Bom,
falando isso, Davi disse: agora perante vocês eu digo, aqui está Salomão. Ele recebeu essa incumbência de Deus. E Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, serve-o de alma voluntária, de coração íntegro, porque se você buscar o Senhor vai se deixar achar. Se você rejeitar o Senhor, se você deixar o Senhor, Ele também vai deixar você para sempre, para sempre. Bom, Salomão, feita essa exortação, aqui está a planta que o Senhor me deu. Através do profeta, ela veio por revelação, e aqui está a planta do templo que você vai ter que construir. Todos esses detalhes aqui já estão definidos. O Santo dos Santos, o lugar santo dos sacerdotes ministrarem, os átrios, os pátios onde o povo vai estar, o lugar do altar, dos sacrifícios, tudo isso aqui está bem definido. Essa planta é o que você vai poder executar. E agora eu queria chamar a atenção para um pouco mais do que Davi falou. Tudo isso me foi dado, 1 Crônicas 28, 19. Tudo isso me foi dado, disse Davi, por escrito, por mandado do Senhor. E então, Salomão, sê forte e corajoso e faze a obra. Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que, olha que armadilha aqui, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Salomão foi colocado no trono com uma missão principal de edificar o templo do Senhor. Mas ele teria o reinado dele abençoado por Deus na continuação, se ele fosse fiel a Deus. As promessas de Deus para Davi eram incondicionais, porque Davi já tinha vivido, já tinha comprovado que amava o Senhor mais que tudo, e Deus já tinha decidido incondicionalmente aquilo tudo que decidiu a favor de Davi, que será rei para sempre sobre Israel. Mas o Salomão recebeu promessas condicionais. Elas estavam condicionadas à obediência de Salomão. Se Salomão obedecesse, teria todas aquelas bênçãos. Se ele não obedecesse, seria rejeitado pelo Senhor para sempre. No entanto, Deus falou através de Davi aqui o seguinte: a construção do templo, você vai se empenhar nela e Deus vai preservar você. Nada de mal vai acontecer até que você termine todas as obras para a casa do Senhor. Depois, tudo vai poder acontecer, como de fato aconteceu. O Salomão foi fiel numa parte do reinado. Na outra parte final do reinado, ele abandonou o Senhor por completo e vai ficar lá no Lago de Fogo para a gente ver como um exemplo de alguém que teve grandes oportunidades de Deus e rejeitou. A lição fica para nós. Você, meu irmão, está tendo o que há de melhor, uma Bíblia explicada, pregada, para você ler, amar o Senhor de todo o seu coração. Você tem o Espírito Santo que está ajudando, consolando, que está lembrando a você, está dando dons espirituais. Você tem tudo o que há de bom e do melhor da graça de Deus. Só que essa graça vai terminar. Vai terminar completamente por ocasião do arrebatamento da igreja. A graça só vai durar até o arrebatamento. Depois é merecimento. E aí vai ser duro. E muito duro. Mas agora você tem todos os meios de graça à sua disposição. Se você amar o Senhor de todo o coração, bem está. As promessas de Deus para nós são condicionais, não como Davi.
as bênçãos e as promessas de Deus para Davi foram incondicionais. Estava garantido. Conosco, não. Mas muitas igrejas estão pregando que está tudo garantido, você não precisa fazer mais nada, que você já aceitou Jesus, salvo, para sempre salvo, está garantido, não se perde a salvação. Estão pregando isso aí. O que não é verdade. O Novo Testamento inteiro, para bem dizer, a Bíblia inteira tem o se. Se você for fiel, se você obedecer, se você se entregar a Jesus, se você andar com Ele, se você perseverar até o fim, se você santificar a sua vida, o se está aí para um teste ao livre-arbítrio. O Salomão foi testado. A construção do templo seria um período garantido. Deus estaria com ele, não deixaria mal nenhum, mesmo que ele fizesse coisas erradas. O Salomão, e eu acho que ele fez, ele foi amigo de Irão, um preposto de Satanás aqui na terra, Irão, rei de Tiro. Ele casou com a filha do faraó, tanta moça e mulher em Israel, e foi procurar lá no Egito, que simbolizava o mundo, uma mulher. Depois casou com muitas mulheres de outros lugares. Usou mão de obra escrava para construir o templo. Para mim, Salomão fez muita coisa errada, mas Deus tolerou tudo aquilo. A construção do templo seria um período garantido para Salomão. Porém, depois dependeria da atitude dele. Então, eu vou ler de novo esse versículo, 1 Crônicas 28, o versículo 20, para você não ter dúvida sobre isso. Davi disse a Salomão: "Sê forte, meu filho, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará." Aconteça o que acontecer, Deus não te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. A garantia de Salomão estava ali no período da construção do templo. Depois disso dependeria dele, da fidelidade dele, do coração dele, do amor dele. E a Bíblia diz que ele amou o Senhor, mas pouco, só para cumprir o mínimo de obrigações, que era ir à casa de Deus 3 vezes no ano, coisas desse tipo, só o mínimo necessário. E depois ele se afastou de Deus completamente e não teve um final feliz. Toda a obra dele foi destruída 5 anos depois da morte dele. Tudo que ele fez foi destruído. O Senhor nos deixa o exemplo de Salomão como um alerta para nós. Meu irmão, você tem tudo, muito mais do que Salomão, porque Salomão não teve o Espírito Santo e você tem. Você tem a Bíblia, você tem o Emanuel, Deus conosco, Jesus que veio morrer no seu lugar, o sangue dele está jorrando ainda para purificar pecados, e você tem o Espírito Santo para aplicar tudo isso, você tem os meios de graça, a igreja, você tem tudo isso, mas dependendo da sua atitude. O ser está valendo para você. Se você perseverar, se você amar o Senhor, se você andar na presença do Senhor, se você for fiel até o fim, você vai ser salvo. Caso contrário, será perdido para sempre. Foi assim que Deus falou a Salomão: se você deixar o Senhor, será rejeitado para sempre. Meu irmão, se você perder a oportunidade, a era da graça vai terminar e você vai se perder para sempre no lago de fogo. É bom você sentir isto e não ficar se apoiando em promessas doutrinárias que não são verdadeiras, em promessas e pregações doutrinárias de uma garantia que a Bíblia não traz. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o cristianismo que você pratica. Se você não for totalmente fiel a Deus, amar o Senhor de todo o seu coração, você não terá garantia da salvação. Isto é sério. Salomão
é um exemplo, e um exemplo assim candente para nós. Ame o Senhor e cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado, meu irmão, minha irmã.